Muito bem. Voltando aqui, então a gente vai iniciar a unidade 3, né? Opa, tá aqui. E o cachorro sempre late na hora que a gente menos precisa. Aqui, muito bem. Então a gente viu, né, Charles Darwin, a gente viu na unidade anterior, né, a questão do criacionismo, do evolucionismo, né? Então tá aqui. O processo de diferenciação dos seres humanos em relação aos outros animais tem uma longa história. Dessa história fazem parte outras histórias, como a do desenvolvimento de técnicas para lidar com a natureza e a do surgimento das organizações sociais, tá bom? Então a gente vai estudar um pouquinho aqui. Deixa eu aumentar aqui. Opa, vamos aumentar aqui um pouquinho mais. Aqui, né? Opa. Aqui, isso. Eu tenho que aprender a mexer com esse trenzinho aqui. Isso, muito bem, vamos lá. O modo de vida dos primeiros grupos humanos. Então, a gente vai falar um pouquinho da pré-história. A gente vai falar um pouquinho do que seria essa pré-história. Então, vamos lá. Muitos estudiosos consideram como um marco inicial da história humana o período em que os hominídeos começaram a fabricar de maneira regular utensílios, né, de pedra com formato de uma intenção determinada, como faca, machados e lanças. Essas atividades teriam começado com o gênero Homo, né, Homo. Então, a gente já viu lá também no capítulo anterior, cerca de 2 milhões de anos. Será que deixa eu acertar a câmera aqui, tá meio torta. Muito bem. Opa, vamos lá. Aqui. Isso, muito bem. Os primeiros utensílios, né, as primeiras coisas que tinham lá, então, feito de pedra lascada, são atribuídos ao Homo habilis. Então tá aqui, é o primeiro homem que a gente tem lá no período pré-histórico, tá bom? Eles batiam uma pedra na outra até formar uma borda afiada que usavam para cortar a carne e retirar a pele dos animais. As lascas obtidas eram também usadas como facas e raspadores. Foi só com o Homo erectus, por volta de 700 mil anos atrás, que apareceram os instrumentos de pedra talhados em face, né, monofaciais. E mais tarde talhados nas duas faces, né? Então, que eles falam, né? O monofacial está aqui na tela, aqui no livro, no nosso livro a gente tem essa questão do monofacial. E o bifacial, ou seja, como se fizesse uma faca de 2 gumes, aí você usa para cortar, tá certo? É o sílex, né? Sílex é um tipo de pedra, né? É um tipo de pedra que está aqui, certo? Muito bem. Então, a vida no Paleolítico. Então, a gente divide, né, várias fases aí do período histórico, da pré-história. E o primeiro deles é o Paleolítico, né? É o pedra antiga ou pedra lascada. Então é o mais antigo, né? E ao longo do período que vai do aparecimento do homem a cerca de 2 milhões de anos. É difícil mensurar quanto que vale 2 milhões de anos, né? Mas vale bastante. É muito tempo. Quando os hominídeos começaram a fabricar diversos utensílios de pedra, até o início da prática da agricultura, ocorrido há aproximadamente 10 mil anos. Então, os primeiros humanos viviam principalmente da caça e da coleta e de frutos silvestres, né? Então, caça e coleta. Por isso que quem acompanhou, viu o filme 10 mil antes de Cristo, eu passei semana passada, se eu não me engano. Não, passei segunda-feira. Segunda-feira a gente passou o filme 10 mil antes de Cristo aqui, que a gente passou pro pessoal que está no Meet. Quem está no presencial, a gente vê depois como é que a gente faz. Os primeiros humanos viviam principalmente da caça, da coleta. É provável que tenham passado no decorrer de milhares de anos de predadores de pequenos animais para caçadores de grandes mamíferos, como rinocerontes e elefantes. É assim, gente, é gravar a aula, passa a moto, passa o cachorro, passa tudo. Fica difícil. Eles viviam em acampamentos provisórios no interior de cavernas ou a céu aberto. Então tá aqui. Com o tempo, alguns grupos começaram a construir moradias simples, estruturadas, com madeira,
ossos e cobertas com peles. Eram nômades, ou seja, não moravam em lugar fixo. Deslocavam-se de uma região para outra em busca de alimentos, mas eles não domesticavam animais e também não praticavam agricultura. Então, o que diferencia o ser humano do período, principalmente do período paleolítico, para os outros é justamente isso. O que eles não faziam. Então, eles não tinham domesticação de animais, não tinha ainda isso, e também não tinha a questão da agricultura. Uma descoberta fundamental para as sociedades humanas do Paleolítico foi o controle do fogo. Então, tem aquele famoso filme A Terra do Fogo, né? Por isso muito tempo acreditou-se que teria ocorrido por volta de 700 mil anos atrás, mas estudos arqueológicos de vestígios de fogueiras encontrados na África do Sul indicam que o homem já usava o fogo há 1 milhão de anos atrás. Com o fogo foi possível afugentar os animais, iluminar os caminhos e as moradias à noite, aquecer-se do frio e cozinhar os alimentos. Principalmente cozinhar os alimentos, né? Principalmente isso. Certo? Muito bem. Vamos aqui, vamos acompanhar. Tá. Vamos para a próxima etapa aqui. Então vamos ver aqui. Aqui nós temos então, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se tem. Tá aqui. Vamos passar essa parte. Vamos para o Neolítico, o próximo período aqui, o período Neolítico. No período que se estendeu entre 40 a 12 mil anos atrás, então quer dizer, nós estamos no 2000, então você tem que voltar até cerca de 10 mil anos atrás. Tá? Então você tem que voltar no tempo, então é muito tempo. Então a gente vê que os escritos da Bíblia aí tem cerca de 4 a 5 mil anos antes de Cristo, então ou seja, você tem que voltar mais tempo atrás ainda. Houve grande avanço das técnicas de fabricação de instrumentos. O trabalho cada vez mais cuidadoso de talhe de pedra permitiu criar diferentes tipos de facas, machados, furadores, raspadores e outros instrumentos. Os grupos humanos também aprimoraram o uso do osso, da madeira e do marfim para fabricar arpões, lanças, pontas, garfos, agulhas com furo. Então tá aí. Com os novos objetos, puderam desenvolver a pesca, construir abrigos artificiais e organizar caças coletivas de grandes manadas. Aproximadamente 12 mil anos atrás, iniciou-se também uma mudança na fabricação de instrumentos. Os grupos humanos começaram a produzir enxadas, foices, pilões, machados com pedras polidas, inaugurando o período que os estudiosos denominam Neolítico, pedra nova ou pedra polida. Esse período foi marcado por uma descoberta tão mais importante quanto a do fogo, a agricultura. Então você viu que a diferença do Paleolítico para o Neolítico é justamente isso. É lá o que não fizeram, aqui é o que fizeram. Então aqui você já começa os instrumentos são mais precisos, são mais limpos, feitos de maneira um pouco mais rebuscada. Então, ou seja, eles são mais recentes, quanto lá é 2 milhões de anos, aqui já é 10 mil anos, aqui já está mais próximo. A agricultura já é algo que está bem organizada, né? Tá aí. Vamos lá. Muito bem. Então, vamos lá. Isso. Há aproximadamente 12 mil anos, chegou ao fim o último período glacial do planeta, em que o clima era mais frio e grandes extensões de terra estavam cobertas por gelo. O aquecimento do clima gradual mais constante fez com que as geleiras derretessem, o nível do mar subisse e a vegetação se transformasse. E as paisagens, né, do planeta mudavam radicalmente. Certo? Muito bem. Na região que conhecemos por Oriente Médio, né, ali região norte da África, nordeste da África e sudeste da Ásia,
Por exemplo, as espécies de vegetais que serviam à alimentação dos animais deram lucro a outras. Assim, os animais se viram obrigados a migrar para o norte em busca de alimentos e a caça tornou-se mais difícil e rara para os grupos humanos. Com essa situação, contudo, foi compensada pelo fato de que as novas espécies vegetais que passaram a dominar as paisagens da região, como cereais silvestres, cevada, trigo, lentilhas e ervilha, eram abundantes e disponíveis por grande parte do ano. A nova realidade tornou-se possível para os grupos humanos obter alimentos sem ter que se deslocar de tempos em tempos, e muitos deles fixaram-se em determinado local, tornando-se assim sedentários. Sedentários quer dizer que eles param ali, ficam naquele lugar, produz ali, come ali, morre ali. Então eles não ficavam mais andando. Essa é a vantagem, né? Essa é a grande vantagem deles aqui, certo? Opa. Com o novo modo de vida sedentário, foram construídas habitações que formaram pequenos vilarejos e seus habitantes passaram também a criar pequenos animais. Os instrumentos que foram criados nesse período, como foice, machados e enxós, permitiram explorar e utilizar mais intensamente os recursos naturais, certo? Vamos lá. Os machados, por exemplo, serviam para desmatar, cortar e modelar a madeira que era utilizada na construção de moradias. As foices permitiam uma coleta mais eficiente dos cereais silvestres, certo? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou puxar. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. O Neolítico é o período em que o ser humano desenvolveu a criação de animais e a agricultura e durou cerca de 3.000 anos. Com as técnicas agrícolas e pecuárias, os seres humanos passaram a se fixar em regiões determinadas. Isso mudou radicalmente o modo de viver, que aos poucos deixou de ser nômade. Nesse período, a Idade da Pedra Polida, as ferramentas e as técnicas foram se tornando cada vez mais especializadas. Os povos neolíticos começaram também a confeccionar tecidos e cerâmica. As aldeias neolíticas são as ancestrais das cidades de hoje. Pequenas choupanas circulares agrupadas às margens de um rio. Seus habitantes produziam tudo de que necessitavam e ainda comercializavam com aldeias vizinhas. Aos poucos, começaram a surgir especializações. Alguns cuidavam dos campos, outros do gado e assim por diante. As pinturas neolíticas eram realizadas em abrigos rochosos. Seu objetivo era contar a vida nas aldeias. Os seres humanos passaram a ser os protagonistas. Eles eram representados caçando, dançando e colhendo mel. Muito bem. Tá, quem vai assistir essa aula gravada vai ver o vídeo no meio da aula, tá certo? Vai assistir o videozinho aqui. Então vamos lá. Revolução agrícola. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho sobre essa revolução agrícola. Em terrenos desmatados próximo a moradias das aldeias, das sociedades sedentárias de caçadores e coletores e sobre terrenos regularmente inundados pelas cheias dos rios, os grupos humanos começaram a explorar formas ainda selvagens de plantas e de animais, certo? Então quer dizer, muito próximo do rio. Então você já vê que começa a mudar, tem uma certa mudança aí. Acredita-se que a domesticação de plantas para a agricultura tenha sido uma invenção da mulher. Com elas, geralmente eram responsáveis pela coleta de raízes e frutos. Puderam observar que as sementes das plantas, uma vez enterradas no solo, davam origem a novas plantas. Então começa assim a cultivar a terra para obter produtos para sua subsistência. O cultivo das primeiras espécies de plantas ocorreu no Extremo Oriente e no Crescente Fértil por volta de 10.000 anos atrás. Tá?
ou 8.000 antes de Cristo. Eu tô falando, a gente tem que descontar os 2.000 anos que a gente está vivendo. Então tem que descontar os dois. Então, na verdade, antes de Cristo é só 8.000 anos. O crescente fértil se estendia do vale do rio Nilo, no Egito, até as margens do rio Tigre e Eufrates, onde atualmente se localiza o Iraque. Tá? O início da agricultura ocorreu em muitas outras regiões do planeta, mas não ao mesmo tempo. Na América, acredita-se que o cultivo da terra tenha começado por um pouco mais tarde, por volta de 8.000 anos atrás. As primeiras experiências ocorreram nas regiões dos atuais Equador e México. A prática agrícola mudou a vida dos grupos humanos e exigiu esforço para planejar a época de plantio e da colheita, organizar a comunidade para realizar o trabalho e providenciar os instrumentos necessários para a derrubada da mata e cultivo dos campos. Foram tantas mudanças que esse processo foi chamado de Revolução Agrícola do Neolítico. Então tá aqui a Revolução Agrícola. Eles falam aqui, o Rio Tigre, Rio Eufrates. Se você olhar no seu livro, você vai ver o mapinha. Você vai ver o mapinha. É um mapa muito famoso, é um mapa muito conhecido, né, que fala um pouco desse crescente fértil, onde que começou realmente a agricultura, onde que eles, principalmente ali na parte do Rio Nilo, começam a agricultura. Tá? Então vamos aqui por mais um pouquinho. Deixa eu aumentar aqui. Muito bem. Então, a maior parte dos primeiros povos agrícolas também desenvolveu a fabricação de cerâmica. Também técnica que transforma a argila em um material duro e resistente. Ou seja, tem que entender que a questão do fogo aqui ela ficou bem evidente, a questão do fogo, né? Aí o fogo, porque eles aproveitaram o fogo para poder aquecer a argila, fazer o barro e fazer a cerâmica. Atualmente ela é utilizada na fabricação de louças para casas, peças decorativas, materiais de construção e até peça para máquina. Os estudiosos não sabem ao certo quanta cerâmica foi inventada, né? Um dos artefatos mais antigos é a estatueta encontrada no Oriente Oriental, datada de 26.000 anos atrás, ainda no Paleolítico. A fabricação de potes e de outros utensílios é menos antiga. Fragmentos de cerâmica de cerca de 20.000 anos descoberto em uma caverna na China podem ser a evidência de que a fabricação de utensílios de cerâmica para o cozimento foi anterior à agricultura, né? Então, quer dizer, você tem lá 10.000 anos atrás, quer dizer, bem antes então da agricultura. Pelo menos eles deveriam saber fazer isso para poder beber água, armazenar água, alguma coisa nesse sentido. Com a produção de panela de cerâmica, o ser humano pôde cozinhar a carne que obtinha por meio da caça, tornando mais macia e nutritiva. Os potes de cerâmica com tampa também permitiam armazenar grãos e líquidos, conservando-os. Tá aqui, ó. Essa peça de cerâmica de 10 cm, datada de 5.000 anos atrás, foi encontrada nos anos de 1970 em um sítio arqueológico no atual Irã. Muitos anos depois, após a observação acurada de um estudioso, foi anunciado como a primeira animação do mundo. Essa está exposta no Museu do Irã, no Teherã. Certo? Muito bem. Vamos lá. Cultivadores modificam as paisagens. Tá, muito bem. Eu vou fazer só essa página, tá? Pra gente não avançar muito. Senão a gente vai acabar fazendo tudo e aí... né? Durante milênios, o Homo sapiens explorou a natureza por meio da caça, né? Pesca e coleta. Essas atividades não exigiam grandes alterações do meio ambiente para garantir o sustento dos grupos humanos, né? Mas a Revolução Agrícola transformou as relações das comunidades humanas com a natureza. Inicialmente, as hortas próximas a moradias e o cultivo de áreas alagadas pelos rios complementavam os alimentos obtidos por meio da caça e da coleta. Esses solos eram férteis, propícios para a agricultura, mas eram áreas restritas e para ampliar a produção de alimentos era necessário expandi-las. Os seres humanos começaram então a derrubar e queimar florestas para usar essas áreas enriquecidas com minerais nutritivos contidos nas cinzas para o cultivo de plantas já domesticadas. Então é a questão de você derrubar para começar a fazer esse crescimento populacional e você criar as lavouras, a agricultura. Então você vai desvastar um pouquinho a floresta e eles já começaram a fazer isso, né? O aumento da produção de alimentos resultou no crescimento populacional e exigiu a subdivisão de aldeias e a expansão
da agricultura para novas áreas arborizadas entre 10.000 e 5.000 anos atrás. O sistema neolítico de cultivo de corte e queimada se estendeu progressivamente para a maior parte das florestas do planeta, levando ao desmatamento de várias regiões. Certo? Então, quer dizer, o crescimento populacional ajudou muito nesse desmatamento. Certo? Vamos ver aqui. Agricultura. Agricultura pré-história. Vamos ver aqui se a gente... Muito bem. Deixa eu ver aqui qual que é o vídeo. Acho que é esse vídeo aqui. Os primeiros humanos caçavam, pescavam, coletavam, e para conseguir seu sustento iam de um lugar pro outro em busca de alimento. Os homens saíam em bandos pra caçar e pescar, as mulheres preparavam alimento. Cuidavam das crianças e do lar. Há quem diga que as mulheres foram as primeiras a secar, que se enterrassem sementes no solo, elas podiam germinar. O início da agricultura, a promessa de um mundo com mais fartura. Seres humanos deixaram de perambular, passaram a se fixar em um mesmo lugar. Eram nômades, nômades não são mais. A agricultura mudou a vida de homens e animais. Produziram novos instrumentos para melhorar a produção, e tudo isso gerou aumento da população. O desenvolvimento da agricultura vai ficar para sempre na nossa memória, pois foi a causa de uma verdadeira revolução na história. Eram nômades, nômades não são mais. A agricultura mudou a vida de homens e animais. Eram nômades, nômades não são mais. A agricultura mudou a vida de homens. Isso daí, beleza. Vamos dar uma olhada aqui. Então, vamos ver aqui como é que tá. Muito bem. Tá, então a gente fica então nessa primeira etapa. A gente fica aqui na página 43. Tá certo? Então a gente viu um pouquinho sobre o período paleolítico, período neolítico. O próximo período então já vai ser o período já das cidades, da agricultura. E aí a gente continua então a nossa aula na próxima aula, né? Que seria amanhã. Então amanhã eu continuo da página 43, da página 44 em diante, certo? Isso aí, opa. Então é isso.
Então, pessoal, é isso. Falei um pouquinho então aqui sobre o período aqui. Vamos ver as orientações aqui. Então tá aqui, deixa eu só pegar. Então, só pra gente se situar, e o carro do padeiro tá passando, que é incrível, começa a gravar a aula, o carro do padeiro tá passando. O texto a seguir procura defender a ideia de que a única revolução autêntica foi a do Neolítico. O Neolítico é o período mais importante da história, um dos mais desconhecidos do grande público. Com a adoção da pecuária e da agricultura foram criadas as primeiras cidades. Nasceu a aristocracia, a divisão dos poderes, a guerra, a propriedade e a escrita, e o surgimento populacional. Surgiram, em poucas palavras, os pilares do mundo em que vivemos. Sociedades atuais são suas herdeiras diretas. Nunca fez tanto sentido falar de revolução, porque deu origem a um mundo totalmente novo, esse período neolítico. E também tenha sido o momento em que começaram os problemas da humanidade, não as soluções. O motivo é que foi aquele período que a humanidade começou a transformar o meio ambiente para adaptá-lo à sua necessidade. Né? Opa. Isso. Opa. Travou tudo aqui. Adoro. O motivo é que naquele período que a humanidade começou a transformar o meio ambiente para adaptá-lo às suas necessidades, e quando a população da Terra começou a crescer exponencialmente, um processo que só se acelerou. Então, ou seja, a humanidade começou a crescer e por aí foi, né? E por aí foi. O crescimento demográfico constante, que ainda está fora de controle, provocou concentrações humanas, tensões sociais, guerras, desigualdades crescentes. Escreve o francês Jean-Paul Demoule. Acredito que a única verdadeira revolução na história da humanidade, explica, a única verdadeira revolução foi o período neolítico, tá bom? Então tá aqui, deu vários problemas essa gravação, mas vou mandar essa gravação desse jeito, tá bom, pessoal? Então fiquem com Deus, fiquem até a próxima. A gente termina então na próxima aula, página 43. Eu vou gravar de novo a aula e aí vocês podem dar continuidade aí, tá bom, pessoal? Até mais.